paz, meus queridos. Bom dia. Bom dia na presença gloriosa de Jesus. Bom dia porque Ele nos deu mais um dia para vivermos. Você já agradeceu por estar vivo? Você já agradeceu pelo ar que você respira? Você já agradeceu pela sua família? Você já agradeceu por ser chamado filho de Deus? Queridos, nessa manhã o Senhor nos convida a ter fé. Fé que move montanhas, fé que nos faz ir além das circunstâncias que estão à nossa frente. E nós podemos ler em Mateus 17, no versículo 20, onde o próprio Jesus nos diz: pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Queridos, quando nós nos deparamos com obstáculos aparentemente intransponíveis em nossa vida, é muito fácil nós cairmos na tentação de acreditar que não tem mais solução, que nós estamos sozinhos, que não há mais o que fazer. Talvez você esteja numa luta assim hoje, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças. E a palavra de Deus nos diz o contrário, que há solução sim. Ela nos lembra nesta manhã aqui, através da palavra do próprio Jesus, que se nós tivermos fé, ela é capaz de mover todos os obstáculos, mover montanhas, diz a palavra do Senhor. É essa fé que nos conecta diretamente com o poder de Deus agindo em nós. Esse poder de Deus é eterno, ele é ilimitado, e esse poder de Deus é capaz de realizar o impossível em nossas vidas. Quando nós confiamos plenamente em Deus, nós vemos as coisas acontecer, nós vemos que as suas promessas são realizáveis e que o impossível em nossa vida passa a ser possível. O impossível acontece para aqueles que creem, que buscam o Senhor, que o amam, que o temem, e nós então somos capacitados a enfrentar os desafios do dia a dia com coragem, com determinação. Mas então você nos pergunta, como é que essa fé pode então operar através de nós? Como essa fé que move montanhas opera? Essa fé, ela vai além. Ela está de acordo com a palavra de Deus e não com as circunstâncias. Ela está de acordo com a promessa que Deus fez a respeito da tua vida e não com essa situação que você está vivendo agora. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que nós precisamos ter. É justamente por isso que nada é impossível para nós. Essa fé que baseia-se em mover montanhas, ela baseia-se em de seguir, em olhar, em meditar e praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus e não as nossas vontades pecaminosas, os desejos da carne. O que deve prevalecer em nossas vidas é o contato diário, permanente, íntimo com Deus, que é a fonte dessa nossa fé verdadeira. Não há outro onde nós podemos nos ligar e sermos cheios do poder de Deus, cheios de esperança, cheios de fé. Por isso, meus queridos, nada do que Ele ordenar, através da sua palavra, será impossível para mim e para você. O conceito correto de fé que move montanhas, ele deve ser percebido também através das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz em Filipenses 4:13, porque todas as coisas posso por meio daquele que me fortalece. Posso vencer as tentações, posso vencer o pecado, posso vencer esses obstáculos, posso vencer esse cenário impossível da minha vida com fé naquele que me fortalece.
Esse tipo de fé é que nos habilita a sermos corajosos, ele nos habilita a nós crermos, avançarmos, a nós ter certeza de que nada vai nos paralisar. Esse tipo de fé é que nos habilita a nós enfrentarmos qualquer tipo de dificuldade e suportar as circunstâncias que passam em nossa vida. Essa fé que move montanhas, ela está com estrita conexão com a perseverança dos filhos de Deus em oração, em jejum, em busca pelo eterno, com uma disciplina de santificação, de transformação do seu caráter dia após dia, principalmente na meditação da sua palavra diariamente, sem cessar. Queridos, Deus, ele se auto-revela e ele se expressa a sua vontade através da palavra de Deus. É o lugar, é o manual. É aqui onde nós encontramos a vontade de Deus clara, expressa e definitiva para as nossas vidas. Queridos, e quando nós temos certeza dessa fé, nós temos que entender que a nossa fé sem obras não tem valor. Nós precisamos fazer algo, dizer algo, profetizar algo. Porque as obras que depois nós fazemos de sermos aceitos por Cristo, regenerados e transformados, são a evidência e a confirmação da nossa vida com Deus. Nós não somos simplesmente salvos e nos acomodamos. Não, nós praticamos boas obras. As boas obras são frutos da nossa fé em Jesus Cristo. Nós vamos além. Assim, também a fé, se ela não tiver obras, ela é morta. Ela está morta porque a palavra do Senhor nos diz em Tiago: você tem fé? Mostre-me suas obras. Mostre o que você tem feito em gratidão por tudo que Jesus tem feito na tua vida, na tua família, no teu ministério. Mostre-me a tua fé através das tuas obras, e eu lhe mostrarei o meu poder agindo em ti. Queridos, nós temos que entender que nós, crentes, cristãos, renovados, transformados, salvos, santificados por Cristo, nós somos escolhidos para as boas obras, sim. Neste mundo corrupto, cruel, egoísta, eu e você somos chamados para fazer a diferença através da nossa fé, acompanhada de boas obras. A palavra nos diz em Efésios, no capítulo 2, por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos das nossas boas obras, não, mas elas são fruto da nossa salvação. Nossas boas obras, elas são fruto da nossa salvação e não a causa, o motivo da nossa salvação. E nós podemos ver também em Hebreus, que nós podemos ler, que fala de todos os heróis da fé. Ali nós encontramos a galeria dos heróis da fé e nós podemos ver que Noé, pela fé, construiu uma arca. Através das orientações de Deus, ele foi obediente e ele construiu aquela arca para salvar a sua família e pares de animais que depois iriam povoar a terra. Noé vivia no meio de um povo incrédulo, de um povo que estava fazendo tudo que desagradava a Deus. E então, naquele momento, quando Deus falou com ele, Noé mostrou o tamanho da sua fé. Em obediência a Deus, ele construiu exatamente aquela arca para salvar sua família das chuvas do dilúvio. Pela fé, diz a palavra do Senhor, Noé, divinamente inspirado,
acerca dos acontecimentos que viriam, mas que ainda não se viam. E ele, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou todo o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Nós podemos ler em Hebreus 11, 7. Pela fé. Pela fé, Noé construiu esta arca que depois salvou sua família e todos aqueles casaizinhos de animais que mais adiante iriam novamente povoar a terra. Ele, com as suas obras, fazendo a arca, não duvidando, não murmurando, obedecendo a ordem do Senhor, ele mostrou sua fé. Mostrou sua fé em Deus e em suas promessas. Assim devemos agir eu e você. Assim, a fé é como um pequeno grão de mostarda que ela vai matando a voz do inimigo contra nós, as obras da nossa carne, as incredulidades, as fraquezas. E ela produz em nós os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. E, queridos, essas são montanhas que só podem ser escaladas pela fé, passar pelas circunstâncias, viver no amor, viver na paz, apesar do mundo estar em guerra. São montanhas que nós vamos escalando através da nossa fé em Deus e na sua palavra e na sua promessa. Pois tudo que tem aqui revela o amor de Deus com as nossas vidas. A fé, como um grão de mostarda, meus queridos, ela crê que o evangelho irá até os confins da terra, mesmo que o inimigo não queira, mesmo que tantas armadilhas possam existir, mas a fé crê que nós triunfaremos através da salvação em Cristo Jesus sobre as portas do inferno, sobre as armadilhas e ciladas do inimigo contra as nossas vidas, através da fé na salvação de Jesus Cristo que ele conquistou para nós lá na cruz. A fé que é como um grão de mostarda que deve ser colocada em Jesus Cristo, então nos dá a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a nossa carne, sobre os prazeres da nossa carne. E então nós somos libertados de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo que nos domina, quando nós realmente confiamos em Jesus Cristo de Nazaré. E então ele nos dá forças para continuar, e não são as forças da nossa carne que nos fazem prosseguir. Queridos, o que eu quero que você entenda é que a fé, como um grão de mostarda, ela é imensamente poderosa, não por conta da nossa fé, não, mas porque aquilo que nos une a Deus é Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele passou o inferno para que eu e você não precisássemos passar. Portanto, não deixe que o tamanho do teu problema, a circunstância que você está vivendo agora, te impeça de viver e de confiar no poder de Deus e de viver aquilo que Ele tem preparado para você, meu irmão, minha irmã. Cultive uma fé inabalável como um grão de mostarda e veja como ele é capaz de remover as montanhas em sua vida. Mas lembre-se, com Deus nada é impossível. Confie nele e veja o sobrenatural de Deus acontecer em tua vida, na tua jornada de fé. Você tem algumas montanhas que ainda precisam ser removidas da tua vida, meu irmão, minha irmã? Então entregue completamente hoje a tua vida a Deus e não limite o seu agir em tua vida. Entrega a tua vida, entrega teus problemas, entrega tuas aflições. Agora, obedece-o. Haja conforme a sua palavra. E certamente todas as montanhas que estão te impedindo de prosseguir serão removidas da sua vida pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder que há
no nome de Jesus. Queridos, é essa palavra que Deus tem para nossas vidas hoje. Pela fé, nós somos encorajados a realizar o sobrenatural, a viver o impossível que o mundo não consegue ver. Pela fé, Jesus te incentiva nesta manhã a prosseguir, a caminhar, a profetizar sobre o teu lar, a declarar vitória, paz, saúde e prosperidade para os teus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente.